Há 5 décadas, no dia 31 de março, um golpe militar tirou do poder o presidente eleito democraticamente, João Goulart. A ditadura ficou marcada na lembrança de pessoas que foram perseguidas e torturadas. Apesar desse passado negro, todos partilham da ideia de que esse período não deve ser esquecido. Pelo contrário, precisa ser revelado para que não volte a acontecer no futuro. Este aposentado de Campinas é a história viva do período negro da ditadura no Brasil. Militante do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, Tarcísio foi um dos alvos políticos do governo durante o regime militar. O PCB é dividido em vários grupos, né? O principal deles, o grupo de São Paulo, a dissidência de São Paulo, liderada por Carlos Marighella, mais tarde recebe o nome de Ação Libertadora Nacional, a ALN. E eu estou com esse grupo. Eu fico com esse grupo e sou processado por esse grupo. Eu sou processado por pertencer à ALN. Foi nessa parte do bairro Vila Industrial que a militância de Tarcísio ganhou forma e força. Nos bancos dessa praça, as reuniões com os colegas do PCB ocupavam horas do dia. Mas foi nesta casa, na rua Conselheiro Gomide, local onde o aposentado morou por boa parte da vida, que o regime militar o afetou diretamente. No dia 3 de março de 1970, ele foi retirado à força da residência, preso e conduzido ao DOPS, em São Paulo. No caminho, eles iam ameaçando a matar, a atirar, dando tiro, apertavam o gatilho do revólver, evidentemente não tinha bala, coisas assim. E chegar no DOPS e aí começa o espancamento, tortura, eles queriam dinheiro, onde está o dinheiro, onde estão fulanos e cicrano. Evidentemente que eu não conhecia, negava tudo, não conhecia. Alguns pontos de Campinas foram citados pela Comissão Municipal da Verdade como locais onde ocorreram torturas. O 1º Distrito Policial, a Escola de Cadetes e a Base do Exército são alguns deles. Mas para este professor, Campinas serviu como um refúgio. Em 1976, Valdir começou a cursar engenharia na Unicamp, depois de sofrer nas mãos dos militares. Antes disso, era aluno do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, em São José dos Campos. Presidente do centro acadêmico na época, ele e outros 5 estudantes foram presos, acusados de ligação com o Partido Comunista do Brasil. O grupo ficou conhecido como os Meninos do ITA. Fui interrogado com um capuz na cabeça, sem ver quem estava falando comigo, que me davam um tapa, chutavam a cadeira, enfim, mas eu não cheguei a ser colocado em choque elétrico ou pau de arara, né? Várias pessoas que estavam comigo lá no DOI-CODE na mesma época certamente passaram por esse tipo de tortura. O golpe militar de 64 em Campinas foi muito revelador, porque ele mostrou, de certa forma, 2 Campinas. A Campinas da elite, inclusive a elite política. Prefeito, na época, eleito pelo voto popular, apoiou o golpe militar. Os vereadores, também eleitos pelo voto popular, apoiaram o golpe militar. E o empresariado todo apoiou. O povo, o povão, na sua maioria não apoiou. E por isso muitas pessoas, sindicalistas, pessoas do povo foram obrigadas a fugir da cidade, a se esconder, porque sabiam que tinham contra elas ordem de prisão do exército, tinham perseguições as mais variadas. Todos os que viveram e sofreram durante este período da história do país concordam. A memória do golpe de 64 é algo para nunca ser esquecido pela sociedade. A gente passou por um período onde era absolutamente proibido defender uma ideia diferente da ideia dominante. Você não podia defender os seus pontos de vista, e eu acho que recuperar essa história e mostrar para as novas gerações, né, que por mais complicado que seja a democracia, ela ainda é o melhor caminho. Não pensar nisso como mágoa ou como revanche, mas como justiça. Uma forma de se fazer justiça, além da responsabilidade no judiciário, é que essa história seja contada e que as atuais e as futuras gerações tenham conhecimento disso para que nunca mais aconteça. Nem golpe militar, nem ditadura, nem tortura, nem repressão. Alguns pontos de Campinas foram batizados com os nomes de militares. Hoje em dia, quase ninguém associa esses locais ao período da ditadura. A ditadura militar foi uma época conturbada da história brasileira. Atos considerados desumanos, tortura e retaliação à liberdade de expressão, o milagre econômico e o crescimento do país marcaram o período.
Os presidentes se foram, mas os bairros que ganharam os nomes deles permaneceram intactos. Pelas ruas e praças da Vila Castelo Branco, em Campinas, poucos se lembram do rosto sério do primeiro comandante do regime militar brasileiro, instaurado pelo golpe militar de 64. Esta mulher, que vive há 40 anos no bairro, por exemplo, não fazia ideia de quem foi o primeiro governante militar. Não sei nada, não conheço a história do Castelo Branco. Em Campinas, uma lei sancionada pelo prefeito proíbe que ruas e avenidas sejam batizadas com nomes de pessoas que tenham tido ligação com o regime militar. Para este professor, uma tentativa ineficaz de negar parte da nossa história. Trocar, por exemplo, os nomes, na minha opinião, não faz nenhum sentido, né? O que faz sentido é recuperar a ação desses personagens, né? E o significado que dá o nome deles para um bairro, para uma rua, para uma praça, naquele momento em que houve, né, o batismo do lugar, tinha. Então tem um significado da época. É importante saber que já tivemos isso e já tivemos quem defendesse e quem julgasse relevante o trabalho dessas pessoas. Se os nomes dos presidentes as pessoas acabam esquecendo, será que pelo menos no dia em que o golpe militar completa 50 anos, a gente consegue encontrar alguém que lembre desse episódio da história? Sei que foi uma barbaridade, né? Foi simplesmente terrível, porque foi posto à força, colocada a goela dentro, né? Lembrança de um passado que não pode ser mudado e de um futuro no qual não se quer cometer os mesmos erros. Vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Cerca de 500 pessoas estão nas ruas do centro de Campinas para protestar contra esse período. O protesto ocupou parte do Largo do Rosário, no centro. Um carro de som foi utilizado pelos manifestantes. Um dos organizadores explicou os motivos para a realização do ato na data de hoje. Os movimentos organizados vêm lembrar esse dia com uma triste memória, um triste capítulo do nosso país. Nós viemos à praça justamente para manifestar a contrariedade a um golpe que é chamado de revolução por determinados segmentos, da qual nós interrompemos um processo democrático que levou à morte centenas de pessoas, a censura dos meios de comunicação, e nós viemos a público justamente para manifestar a nossa contrariedade a esse triste episódio da história do país. Jovens com faixas e cartazes também estiveram presentes. Então significa resgatar a história dos nossos antepassados para reconstruir uma história brasileira que, se hoje a gente vive numa democracia, se deve a um processo de resistência e de luta dos que vieram antes de nós. Depois do ato, os manifestantes farão passeata até a prefeitura. E nós ficamos por aqui. Lembrando que você pode rever as reportagens acessando o nosso site na internet. Curta também a página do Band Cidade no Facebook. Uma boa noite e até amanhã.